Queridos amigos, queridas amigas da região de Cachoeira, caros amigos e amigas de outras regiões que aqui vieram, queridos amigos que estão à frente dessa abençoada, nobre e hoje conhecida por mim instituição, quero cumprimentar particularmente aqueles que estão aí como porta-vozes da casa, em nome de todo o corpo de trabalhadores dessa instituição, a nossa Cíntia, que foi a porta-voz do convite, a nossa Jocélia, em nome de quem eu saúdo, portanto, o restante, para não cometer injustiça, de esquecer de alguém, todos os trabalhadores que estão por detrás de qualquer obra, particularmente uma obra que está já se aproximando da sua 5ª década de atividade. Qualquer obra que mantém durante anos atividades ininterruptas, não obstante as limitações, as dificuldades humanas que existem em toda obra, em toda instituição, as reduções, as limitações, as alterações de trabalho, de planejamento, que são compreensíveis em qualquer atividade. No entanto, para uma obra se manter durante tantos anos assim, é porque tem um respaldo do mundo maior. A instituição que vemos por mais de 4 décadas, fazendo, portanto, 49 anos, é apenas o aspecto visível de uma instituição que se desdobra para além dos olhos materiais. Quando vemos uma instituição, qualquer que seja, essa em especial hoje, mantendo as suas portas abertas, a estrutura material que vemos aqui e, sobretudo, a atividade humana que é desempenhada aqui é apenas a ponta da caneta da movimentação que existe por detrás e de uma instituição que é respaldada do ponto de vista invisível. Uma instituição que a gente não vê e que está sobreposta a essas paredes materiais. Assim ensinam os bons espíritos, assim ensina a espiritualidade maior, que frequentemente aborda esse assunto. Portanto, quando a gente se indispõe, se desanima, cansa, pensa em desistir das atividades na casa espírita, nas atividades humanas, na atividade de dedicação ao bem, a gente está tendo uma visão limitada e empobrecida, se incomodando com os defeitos dos humanos, com as limitações que são nossas. Mas uma casa como essa não é essencialmente representada por nós. Nós somos apenas uma parte do processo. As instituições venerandas não são os humanos que temporariamente estão nela, mas são os grupamentos espirituais que a mantêm e que utilizam temporariamente dos encarnados para mantê-las. Gibran Khalil Gibran, o famoso poeta de tradição árabe, mas que foi muito conhecido na Europa, em um dos seus contos mais conhecidos, narra uma visita que ele fez, supostamente que ele fez, não se sabe se foi uma parábola, um conto ou foi uma história real, ao manicômio. A expressão é essa, porque era a expressão corrente na época, nosocômio ou manicômio. Expressão que era utilizada, portanto, para as casas de saúde mental, os chamados hospitais psíquicos da época de internação hospitalar. E ao visitar essa instituição, entrevistando um paciente que foi selecionado para ser o seu cicerone, o seu anfitrião, a fim de apresentar, talvez um paciente um pouco mais compensado, um pouco mais melhorado, para apresentar-lhe todas as estruturas daquela instituição. Em determinado momento, o poeta pergunta a ele por que ele se encontrava ali, qual era a razão, o diagnóstico. E ele disse, bem, quando eu nasci, minha mãe quis que eu atuasse de uma maneira. Mas aí meu pai
quis que eu vestisse outra máscara. Mais tarde, familiares mais distantes, tanto meus irmãos quanto primos, tios, quiseram que eu atuasse de uma outra forma. Mais adiante, quando eu comecei a namorar e me casar, minha esposa quis que eu vestisse uma outra roupa. Trabalhando na vida profissional, o meu chefe quis que eu usasse uma outra máscara. Os meus colegas de profissão quis que eu adotasse uma outra roupa. E porque eu decidi ser eu mesmo, eu vim para cá. Porque aqui eu posso ser eu mesmo. Já que eu sou considerado doente, eu posso ser eu como sou. Essa expressão de Khalil Gibran ilustra bem a complexidade que existe no tema saúde mental. Saúde mental é um tema tão complicado, tão complexo, que os próprios especialistas não têm um consenso a respeito do próprio conceito do que é saúde mental. Para começar só, a Organização Mundial de Saúde estabelece em termos de saúde geral o modelo biopsicossocial e alguns sugerem um biopsicossócio-espiritual. Mas a ideia geral é que a saúde é considerada pela OMS um bem-estar psíquico, biológico e social. Essas três dimensões se conjugam para dizer que saúde não é apenas a falta de doença. A ausência de um diagnóstico não garante que você esteja saudável. Porque você pode não ter recebido um diagnóstico médico e pode estar em desarmonia em um desses três campos, ou desarmonia nos três campos em conexão uns com os outros. Bem-estar social, bem-estar biológico e bem-estar psicológico. O bem-estar biológico tem a ver, portanto, com uma certa zona de conforto no que tange às injúrias biológicas, isso é, as vivências na área da dor, que hoje possuem uma série de estratégias para diminuí-las, para debelá-las, para anestesiá-las. A ideia de ausência de dor, ou pelo menos um certo bem-estar, que é naturalmente abarcada aí pelas ciências médicas, pela medicina de uma forma geral, pela farmacologia. No aspecto social, nós temos aí todos aqueles elementos que dizem respeito à nossa vida em sociedade. E aí engloba aspecto econômico financeiro. A gente sabe que os problemas financeiros podem afetar a saúde do sujeito. O indivíduo pode até não ter uma doença física, mas as preocupações em torno da sua saúde financeira, como dizem os economistas, podem de alguma forma afetar de alguma sorte o seu modo de viver. Mas o social aqui não é apenas o aspecto econômico está dentro do social, mas temos questões de vínculos, relações interpessoais, a sensação de estar inserido ou não na sociedade, o tipo de rede social aqui não no sentido digital, tecnológico, mas o tipo de rede de vínculos de significação, vínculos de importância que o sujeito estabelece com o próximo, né? Sua rede de amparo, né? As suas relações sociais empobrecidas ou não, a sua noção de identidade, como ele se vê e como ele é visto pela sociedade. No caso do Ocidente, aqui no Brasil especificamente, mas no Ocidente de maneira geral, a ideia do emprego, de estar inserido no mercado de trabalho ou não, isso é muito valorizado, tanto é que normalmente em termos sociais a gente encontra alguém, a gente conhece alguém, a gente pergunta, você faz o quê? E a depender de como o indivíduo responde, o indivíduo está inserido ou não, ou se sente à margem, especialmente se se encontra desempregado. Isso é algo que está presente na cultura. Ou então, se ele exerce uma função trabalhista, um emprego, exerce algum tipo de labor que não é muito valorizado, não é muito considerado. A ideia de que se você trabalha, você se sente inserido ou não. Daí a ideia de que alguns que se aposentam não funcionam bem, ou não respondem bem, ou não digerem bem a ideia da aposentadoria, porque também teve uma vida, um histórico em que, de alguma forma, se vinculou simbolicamente ao trabalho de uma forma exclusiva, como se aquilo fosse a única fonte exclusiva de prazer e a única fonte exclusiva de preocupação, ou de se sentir importante, a pessoa se aposenta e não se sente importante mais. Daí a clássica depressão de quem se aposenta, não é todo mundo.
E é interessante que eu encontro pessoas, conheço pessoas, inclusive algumas que passam no consultório, que desejam muito se aposentar e quando se aposentam, respondem mal. Porque essa dicotomia, o trabalho tem essa ambivalência, essa ambiguidade, né? Da mesma forma que é uma fonte de prazer e de ocupação, é uma fonte de adoecimento também. Né? E, falando de maneira bem simples, é claro, passeando por esses quadros, por esses aspectos, temos o bem-estar psíquico. E essa noção de bem-estar psíquico que é complicada. Se já dá trabalho para a gente entender o modelo de saúde da Organização Mundial de Saúde, social, biológico, saúde de uma forma geral, bem-estar psíquico, que ensejou a ideia de saúde mental, é tão complicada, mas é tão complicada, que a noção de saúde mental, diz a própria Organização Mundial de Saúde, é, ainda hoje, um conceito muito vago. Um conceito difícil de ser definido. Porque apesar de saúde de uma forma geral já não ser considerado a ausência de doença, saúde de uma forma geral, quando a gente vai para o subtema, ou o tema específico de saúde mental, é difícil a gente definir saúde mental sem cair na ausência de transtornos mentais. Sem cair nessa armadilha de achar que saúde mental é a falta de doença mental. Vou usar o termo doença, embora o termo doença esteja ultrapassado, a falta de transtorno mental. É difícil sair disso. Quase sempre os autores que estudam a temática de saúde mental não conseguem sair desse círculo de considerar saúde mental a falta de transtorno mental. O que significa dizer que quando a gente olha para a história da psiquiatria, a história da psicologia e a história da psicanálise, a gente vai ver que a literatura que existe, não escute esse tema, esse número matematicamente preciso, tá? Só para dar uma ideia estatística, quando a gente olha para a literatura sobre o assunto, a gente pode dizer que 90% não é sobre saúde mental. 90% quando se escreve sobre saúde mental, é sobre transtorno mental. O que fica sobre saúde mental é o que não é transtorno mental. É o que sobra disso. Toda a história da psiquiatria, da psicologia, da psicanálise, quando aborda o assunto saúde mental, é falar sobre os transtornos psíquicos. Estudá-lo, esmiuçar os sintomas, levantar suas ocorrências, tentar entender o prognóstico, a evolução dos quadros, tentar sistematizar as várias patologias mentais. Mas será que saúde mental é falta de transtorno mental? Será que quem não tem um diagnóstico CID-10, CID-11, quem não está classificado dentro do DSM-5, quem não tem um quadro de transtorno psíquico carimbado pelo médico, tem necessariamente saúde mental? Será que é tão simples assim? Ou será que é assim? Já que nem assim a gente pode considerar necessariamente simples, já que tudo dessa área é algo muito complexo? Será que a gente pode dizer que alguém que não tem depressão, que não tem ansiedade, que não tem os quadros típicos psíquicos, não tem nem nada da ordem da psicose, nem nada na ordem da neurose, entre aspas, dos transtornos emocionais das criaturas em geral, está necessariamente gozando de saúde mental? Como averiguar? A dificuldade está porque na área da saúde mental você não tem nenhum tipo de verificação laboratorial, experimental para demonstrar. Até tem tentativas de tentar no exame de sangue ver nível de serotonina, lítio, mas isso é muito ainda incipiente. Tanto é que às vezes o indivíduo tem quantidades específicas e até consideráveis de serotonina no exame de sangue, de lítio, e no entanto tem alteração, porque às vezes dá no exame de sangue, não necessariamente do ponto de vista cerebral está funcionando daquela forma, os neurotransmissores necessariamente estão atuando com aquela quantidade. É um mundo difícil de verificar em laboratório. Você não faz o exame de sangue, está com depressão. Você não faz uma ressonância magnética, não, tem transtorno do pânico. Não dá para verificar em laboratório. Não dá para confirmar um exame. O que torna a situação mais difícil, porque estamos no campo das abstrações. Quando eu falo depressão, o que é depressão? Você abre o cérebro do paciente e vê uma depressão lá dentro? Não vê.
Não tem nada que você perceba. Não tem nada que você detecte nesse sentido. São todas abstrações. São abstrações, isso é, são conceitos. Depressão é um conjunto de sintomas que você avalia e quando a pessoa tem aquele conjunto, você diz que a pessoa está deprimida. Portanto, passa pelo relato do paciente. O paciente tem que dizer o que sente, a depender do que ele diz, ou se ele diz de maneira distorcida. Aliás, aqui para nós, todos nós distorcemos em algum nível a realidade. A questão é que quando a gente distorce demais, quando a gente vê quadrado e fala que é círculo, mas distorcer as cores do círculo que a gente vê, se está mais cinza ou mais colorido, todos nós fazemos em algum nível. Então, veja que o problema já passa pelo relato do paciente, que vai relatar de acordo com a sua lente. O médico ou profissional que vai receber aquele relato de acordo com a sua lente, com o seu filtro. E a depender do seu filtro, da sua interpretação e da ênfase que ele dá naquele relato, é que ele vai concluir a respeito do diagnóstico. Veja como é problemático. E a gente está falando apenas na área dos transtornos. Como é problemático. Como é difícil verificar. Porque parte apenas de relato de paciente e observação clínica. Relato de sintomas. Então é muito difícil. Ademais, a gente pode perceber alguns casos onde não há um diagnóstico, mas é difícil a gente dizer que aquilo é necessariamente indício de saúde mental. Vou dar um exemplo emblemático, só para um caráter pedagógico, para ilustrar. A escritora judia Hannah Arendt, que escreveu A Banalidade do Mal, ela participou, o conceito de banalidade do mal dela é extraordinário, é interessantíssimo. Ela participou do julgamento de uma das personalidades mais famosas do nazismo, de Hitler. Eichmann, que foi um dos asseclas de Hitler, um dos mandatários de Hitler, um dos braços direitos do Führer do Terceiro Reich. Eichmann foi capturado após a Segunda Guerra Mundial e foi levado a Jerusalém para lá ser julgado. O julgamento de Eichmann foi amplamente noticiado pela imprensa, foi amplamente divulgado e ela acompanhou e escreveu sobre ele depois. O que chamou a atenção dela é que o que esperava é que Eichmann, aquele carrasco nazista que executava as ordens sobretudo de Hitler e também de Himmler, de Goebbels, o primeiro-ministro da propaganda nazista, deveria ser um indivíduo carrasco, um indivíduo psicopata, uma pessoa facínora, uma pessoa insensível, conforme a descrição da psicopatia ou do transtorno de personalidade antissocial, uma pessoa que não tinha empatia pelo próximo, que era insensível. Mas não foi isso que foi observado. Ele foi examinado por psicólogos, por psiquiatras, submetido a avaliações acuradas, foi entrevistado inúmeras vezes, e o que se verificou foi um resultado surpreendentemente diferente. Eichmann era um excelente pai de família, um marido carinhoso com sua esposa, dedicado ao lar, chegava em casa, brincava com os filhos, abraçava-os, beijava-os. Um indivíduo que era exemplar na vida familiar, um indivíduo que era um bom cidadão, que cumpria com seus deveres, pagava os impostos, não sonegava nada. Mas ao entrar no campo de concentração, os campos de concentração de trabalho forçado se tornavam um verdadeiro monstro. Como era possível entender aquilo? Ele não tinha nenhum diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial, tinha empatia pelo próximo, não tinha nenhum indício de alteração psíquica, por exemplo, de psicose, de esquizofrenia, que poderia justificar um delírio em torno das figuras que ele matava, que ele levava para a câmara de gás, cujos corpos ele chegava a colocar, incinerar, e o cheiro saindo pela chaminé. Esse homem apenas respondia de maneira quase ingênua e inocente de que ele cumpria ordens, dando a entender que ele era um burocrata, que era obediente às ordens que recebia dos seus superiores, que estava inserido num contexto cultural e que não tinha um transtorno específico, não dava para diagnosticar ele num quadro específico de um transtorno. Hannah Arendt, que era judia, dizia
a respeito do seu conceito de banalidade do mal, que a gente tende num pensamento infantil, a separar, polarizar, o mal está aqui e o bem está aqui. Né? E os maus estão lá distante e a gente está aqui do outro lado. Quando, na verdade, o bem e o mal convivem dentro da gente. Todos nós temos um lado nazista, um lado feroz, um lado instintivo dentro de nós. E talvez o melhor caminho não seja negá-lo, mas seja de vez em quando olhar para ele. Porque quando a gente olha para ele, conscientiza-se dele, de vez em quando o visita, ele fica controlado e ele é trabalhado. Essa era a conclusão dela. Dá para dizer que Eichmann era um modelo, um protótipo de saúde mental? Embora não fosse classificado em nenhum quadro de patologia específica, não dá. Não dá para enquadrá-lo assim. Não dá para dizer que ele é sinônimo de saúde mental. Por outro lado, a gente examina a obra e a vida de Madre Teresa de Calcutá. O seu confessor quebrou o sigilo terapêutico. Se fosse psicólogo, ia ser processado pelo Conselho Federal de Psicologia. Porque mesmo que a pessoa morra, o terapeuta está proibido de revelar aquilo que foi confidenciado no consultório, ainda que a pessoa tenha morrido. Tem uma entrevista de Jung, que o entrevistador da BBC de Londres pergunta a ele sobre Freud e pergunta o que é que Freud confidenciou a ele em particular. E ele disse, a gente trocou muitos sonhos, os sonhos que a gente sonhava, porque era a elaboração da psicanálise e os sonhos era material importante. E o entrevistador perguntou o que é que Freud sonhava. Ele disse, isso eu não posso revelar, porque foi segredo, foi algo confidencial. Ele disse, mas ele está morto. Mesmo assim, o segredo continuou depois de morto. Mas o confessor de Madre Teresa de Calcutá não tinha um código de ética do psicólogo e resolveu publicar um livro sobre as confissões de Madre Teresa. E o que ele revelou foi que Madre Teresa tinha uma pertinaz dor de cabeça, uma enxaqueca que acompanhou ela a vida inteira e tinha uma terrível melancolia, uma tendência à depressão que a torturava a vida inteira, mas que ela conseguiu transformar aquilo em ajuda ao pobre, em dedicação, em abnegação extraordinária. Aí dá para entender aquele semblante de Madre Teresa sempre triste, carregado. Nas fotos ela parece assim, né? Raramente a gente vê uma fotografia, uma ou outra, que ela está sorrindo. Ora bem, e em alguns momentos, diz o confessor, que ela chegava a entrar em crises de dúvida em relação à sua fé, passando por aquilo que São João da Cruz chamava de a noite escura da alma, que ela própria denominava assim. Então, vejam que paradoxos. Que casos que eu estou contando aqui para a gente tentar entender o que é saúde mental. Durante mais de 1000 anos da Idade Média e antes da Idade Média, em toda a Antiguidade clássica, a única explicação estava centrada na teoria de Galeno e de Hipócrates, os pais da medicina grega, a respeito dos humores, a famosa doutrina humoral, que dizia que a gente tinha 4 substâncias no organismo, secretadas pelo fígado, porque o fígado naquela época era o órgão mais importante da humanidade, mais importante do humano, não apenas responsável pela saúde física, mas também pela saúde mental. Acreditava-se que as pessoas pensavam e raciocinavam pelo fígado. Algumas pessoas ainda pensam pelo fígado. Né? Basta ver a mulher, às vezes, chateada com o marido, né? Irritada com o marido, ela bota logo a mão na cintura no lado direito assim, a gente vê que ela está pensando pelo fígado. Né? E sentiam pelo coração. Que é essa ideia também poética da pessoa que ama com o coração, né? Que tem a afetividade com o coração, que ficou simbolicamente, o próprio Jesus se referiu àqueles que são bons de coração, puros de coração, e assim por diante, mas que é algo poético. A verdade é que a doutrina moral pregava que essas 4 substâncias, sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra, estariam ali fazendo um conjunto, um arranjo, e a escassez ou a abundância de algumas dessas substâncias gerava um desequilíbrio em determinada área. Daí, por exemplo, bilis negra estaria responsável pelos quadros depressivos, por exemplo. Melancolia, termo que era utilizado anteriormente, significa literalmente bilis negra. Melania de melanina, de pigmentação, que dá pigmentação à pele, que dá cor negra, por exemplo, à pele, melania, e colis,
bilis. Melancolia, bilis negra. A ideia de que a quantidade de bilis negra secretada pelo fígado geraria um estado melancólico. E assim, a gente tem a melancolia, a gente tem a cólera, a gente tem o tipo sanguíneo, o tipo fleumático, linfático, e assim por diante. Era uma explicação psicológica para os temperamentos, temperamento colérico, temperamento melancólico, temperamento sanguíneo, e assim por diante, como também era explicação para algumas patologias. E ao longo dos tempos, a gente foi observando essa ideia, e as terapias da época eram sangria, sanguessuga, porque era necessário eliminar essas substâncias pela epiderme. Através desses processos, a pessoa ficava desidratada e ficava louca, né? Mas era essa a mentalidade. O tempo passa e aí veio algumas experiências, por exemplo, pacientes que eram empurrados, pacientes esquizofrênicos catatônicos, alguns que eram vítimas de autismo, que eram empurrados em lugar alto. E aí, ao se estatelar no chão, reagia, parecia voltar um pouco ao normal, e aí surgiu as terapias de dar choque nas pessoas. Não o eletrochoque viria depois. Mas essa ideia de jogar as pessoas de um lugar alto, e quando as pessoas morriam, o médico resolveu colocar um assalpão no seu consultório, e embaixo a pessoa caía, mas caía dentro de uma água, para amortecer a queda. E aí era maravilha, porque quem não morria da queda ou ficava louco ou morria afogado. Aí botava depois de serpente, para a pessoa reagir, ficou a cova das serpentes na Idade Média. Ficou muito conhecido nisso, né? Porque se a pessoa não morrer do susto da serpente, né, a pessoa devia ficar boa. Então, essa era a ideia que vigorava, a era científica, com conhecimento cerebral, com conhecimento do corpo, com a ideia dos neurotransmissores, com a ideia de que há substâncias químicas na bioquímica cerebral responsável pelos estados do sujeito, foi dando prioridade ao cérebro, a princípio nas funções motoras, nas funções executivas, comportamentais, nas funções da fala e da linguagem. Por exemplo, o centro da fala de Broca, que foi detectado, e outros, foi abrindo espaço para uma compreensão mais biológica do comportamento humano, que havia ali um substrato biológico para determinados comportamentos. O indivíduo não fala pela garganta, fala por uma área cerebral. E os indivíduos que tinham a afasia, portanto, alguma disfunção na fala, às vezes tinha alteração na área da fala cerebral, alteração craniana, alteração neurológica. E aí começou a se dar importância merecida, aliás, para o cérebro, mas em algum nível chegou a importância exagerada, onde o cérebro deveria ser responsável por tudo. Assim, os pais da psiquiatria do século XIX, Philippe Pinel, Emile Kraepelin, os grandes teóricos, todos eles defendiam que os transtornos psíquicos, os transtornos mentais, tinham uma base biológica. Mais tarde veio o Guilherme Grisig, com as experiências na endocrinologia, considerado um dos pais da endocrinologia moderna, ele que chegou a ingerir, a comer a suprarrenais de macacos para saber o efeito no seu metabolismo. Ele percebeu que as alterações glandulares também afetam o comportamento humano, e de fato afetam. Basta ver as alterações na tireoide, como afeta o metabolismo e, às vezes, o comportamento. Quantos casos, permitam-me dizer, eu já recebi que aparentemente a pessoa estava deprimida e no prontuário, na avaliação inicial, quando a gente vai checar a questão da tireoide, a pessoa muitos anos sem fazer o exame, quando vai fazer tem alteração na tireoide, começa a tomar medicação e aqueles sintomas que pareciam de depressão não são mais. Quantidades inframínimas dos hormônios, mas que se abunda, se falta, altera. O cansaço, a indisposição, que fazem lembrar alguns estados depressivos, por exemplo, ou alguns estados ansiosos, a depender do caso. Então, as alterações glandulares, as alterações hormonais, especialmente do ciclo feminino, menstruação, pré-menstruação, mais tarde menopausa, que também gera alterações comportamentais. E aí é claro que a gente pensa, não, mas não é o físico que proporciona tudo isso, mas o físico influencia. Há uma influência do físico sobre o psiquismo. O físico não produz sozinho tudo, mas se você tomar uma medicação psiquiátrica, você altera o seu metabolismo, você altera o seu modo de funcionar. Então é claro que o físico influencia. O físico, como diz a doutrina espírita, só não dá nem vícios nem virtudes. A matéria não dá vício e virtude. Então, a TPM que você quer matar alguém,
A TPM é hormonal, mas a sua reação com ela, aí tem a ver com a sua bagagem interior. Porque a TPM que a mulher, eu não estou brincando não, a TPMs que a mulher desenvolve sintomas psicóticos. Eu conheço alguns casos que desenvolvem sintomas psicóticos mesmo. E há outras TPMs que altera, a mulher fica mais irritadiça, fica mais inquieta, mas não chega a tanto. Por que essa diferença? Porque há uma influência da matéria, mas que faz ressonância com aquela bagagem que a gente traz. Com a bagagem que a gente traz. Assim é, no caso aqui hormonal, a gente pode falar de tudo. De todos os casos onde tem uma interface material. A verdade é que com isso, a psiquiatria começa a entender melhor, é claro, mas de uma forma essencialmente biológica. Surgem os casos orgânicos. Né? Na obra de Kardec, a gente tem um termo que a gente não entende muito bem, que é cretino e idiota. A gente acha que é cretino, é o cretino que a gente usa vulgarmente, chama o outro de cretino. Né? Não, cretinismo era uma doença, nome superado por causa do estereótipo, da mesma forma que idiotia, hoje a gente chama de oligofrenia, retardo psicomotor, retardo intelectual, atraso intelectual no desenvolvimento. Mas idiotia, que tinha a ver com um atraso do desenvolvimento, e cretinismo tinha a ver com doenças, com patologias que eram associadas às vezes à tireoide. O indivíduo que não tinha a dosagem de tireoide, a dosagem dos hormônios da tireoide convencional no início do seu desenvolvimento, não crescia fisicamente, ficava com retardo do ponto de vista do desenvolvimento físico e também psíquico. Então aquilo, de alguma forma, influenciava por causa de uma alteração física, de uma alteração hormonal. E aí veio a farmacologia em geral e a psicofarmacologia de uma forma particular. Vieram os medicamentos. Alguns, me permitam dizer, que surgiram de uma maneira até curiosa. As histórias das medicações psiquiátricas são muito engraçadas, muito hilárias, muito interessantes. O lítio, por exemplo, uma das medicações até hoje, considerada de primeira linha, de primeira opção, embora antigas, mas de primeira opção para o transtorno bipolar, para o tratamento de algumas alterações do humor, por causa da estabilização do humor que ele faz, inclusive uma das medicações mais eficazes para ajudar no controle da ideia suicida, que faz parte do nosso tema. O lítio foi descoberto ao acaso, entre aspas, com um pesquisador que usava o lítio, que é um sal, usava o lítio como sal em casa. Hoje não se usa o lítio como sal porque tem um potencial tóxico. Toda pessoa que está usando o lítio, em 6 meses tem que fazer exame de sangue para saber, inclusive os próprios hormônios da tireoide, porque tem um potencial tóxico. Mas é uma medicação ainda muito boa. E foi descoberto assim, porque esse pesquisador, não me lembro o nome dele, tinha um irmão que tinha sintomas do transtorno bipolar, na época psicose maníaco-depressiva, e que essa oscilação do humor começou a ficar mais estabilizada, e ele percebeu que tinha relação com o lítio. Uma outra medicação, que era usada para cirurgia de dente, alguma cirurgia maior, que a pessoa dopava a outra com essa medicação, e aí percebeu um paciente específico que era dopado para fazer a cirurgia, e que melhorava de alguns quadros de agitação psíquica porque tinha sintomas psicóticos. Sugeria a clorpromazina, um dos primeiros antipsicóticos da história da psiquiatria. A verdade é que mais tarde a psicologia e a psicanálise começam a entender e a declarar que há transtornos mentais ou transtornos psíquicos que não têm necessariamente uma base biológica, não tem um traumatismo craniano, não tem uma doença infecto-contagiosa, né, uma sífilis, por exemplo, que às vezes gerava doenças mentais, a tese de Juliano Moreira, né, o doutor Juliano Moreira, mas algumas alterações psíquicas que foram bem estudadas pela psicanálise, que eram só de ordem psíquica e às vezes até somatizava fisicamente, mas que a base não era biológica. Então, abriu-se espaço para bases não biológicas. E aí, a ideia do inconsciente, a ideia de conflitos que eu alimento, que eu agasalho e que mais tarde gera. E aí gerou uma série de literaturas que eu vou resumir aqui, me permito resumir para tornar a coisa mais simples. Eu digo que o ganho que ocorreu na psicologia clínica do final do século XIX e da psicanálise em especial, porque a psicologia clínica praticamente surgiu com a psicanálise freudiana e os seus discípulos. O ganho que houve foi perceber que alguns adoecimentos mentais começavam em aquilo que eu chamo de tensões psíquicas. Tensões psíquicas. Um certo nível de tensão. Que você pode dizer o seguinte, o estresse, que todo mundo fala do estresse, o estresse é uma espécie de tensão psíquica constante. Constante. Porque, veja, o meu organismo, o meu psiquismo é preparado para ficar com estresse em determinados momentos. Diante de uma ameaça, eu produzo adrenalina,
A minha pupila se dilata para enxergar melhor. Eu suo para escorregar, para correr, mecanismo aí da evolução dos animais. Eu crio uma reação, a adrenalina faz eu inclusive ficar mais anestesiado diante de uma dor. Daí eu tomo uma pancada e depois, sabia por que eu tomei essa pancada? Porque na hora, para me proteger, para eu reagir com fuga ou com combate diante de uma ameaça. Então o estresse é o alarme do carro que dispara. Apropriado ao contexto, diante de uma ameaça. Agora, se você vive em estresse, sem um objeto específico ameaçador, ninguém é programado para viver assim. Em estado de alerta o tempo todo, estado de alerta diante de um perigo momentâneo é ótimo. É um mecanismo necessário. Estado de alerta, que eu fico o tempo todo em estado de alerta, ninguém consegue viver bem assim. Ninguém aguenta muito tempo. Esse é o estresse. O que a psicologia e a psicanálise perceberam é isso, que haviam tensões psíquicas acumuladas que geravam mais tarde, desde fenômenos físicos até a loucura, até o surto mesmo. Por quê? Porque começava alimentando essas ideias que eram as fixações mentais. As fixações mentais. Então, essas tensões psíquicas é o ganho. Só que a psicologia e a psicanálise, com todo o respeito que elas me merecem, pararam nas tensões psíquicas. E qual é a recomendação que se faz? Relaxe, espaireça, tudo isso muito bom. Procure ter mais autoestima, vá procurar se cuidar, tudo isso muito bom, que ajuda bastante. Faça uma atividade física. Só que às vezes a orientação para relaxar essas tensões são orientações apenas na zona material, que às vezes melhora mesmo, mas às vezes até piora. É célebre a orientação freudiana, materialista do passado. Hoje os freudianos não, pelo menos a grande maioria, não entendem dessa forma tão exagerada, mas era muito comum a pessoa ter alguma somatização de ordem psíquica, tensão, e como a mentalidade freudiana era uma mentalidade que tinha na libido reprimida a causa dos fenômenos emocionais, dizendo, isso daí é problema sexual. É necessário que você se liberte. Nós temos um caso na literatura espírita. Quem leu André Luiz, Os Mensageiros, vai ver o caso de Otávio. Otávio, o personagem Otávio, que André Luiz descreve, era alguém que estava começando a desenvolver mediunidade e começou a sentir o mal-estar, os sintomas da mediunidade. Veio com uma bela tarefa espiritual, começou a se dedicar do bem, mas como sentiu o mal-estar e não era muito bem orientado, foi parar numa clínica de um psiquiatra materialista de formação freudiana. E o psiquiatra disse, esse é um problema sexual. Ele estava recém-casado. Esse é um problema sexual, você tem que liberar um pouco. Isso daí sabe o que é? Repressão da sua libido, que você precisa liberar. Se você liberar, você melhora. E ele começou a ter uma vida depravada, uma vida promíscua, de múltiplas parceiras. Eu vou resumir a história, mas ele acabou muito mal. Né? A princípio parecia não sentir mais aquelas coisas, mas é claro, se você vive uma vida de sensação, aquilo momentaneamente, naqueles momentos, a vida de uma sensação mais física, mais imediata, uma vida promíscua, uma vida apenas de sensação de vício, de compulsão, é claro que aquilo acaba bloqueando as sensações espirituais ou os sintomas emocionais que eu estou tendo. É que nem encher a cara. Quanta gente que tem sintomas de depressão e, em vez de fazer o tratamento, usa o álcool como ansiolítico para dormir, para relaxar e para mascarar sintomas, para aliviar o seu CID, para aliviar a sua patologia. E, aspas, momentaneamente alivia, cria outros problemas e problemas até piores. Mas momentaneamente, se você... Então, ele viveu assim. E acabou... Primeiro que a esposa acabou morrendo de desgosto, por conta da vida, do estilo de vida que ele levou. E ele próprio foi se atrapalhando, começou realmente uma vida de alcoolismo, porque aí começa a adquirir outros problemas para tentar dar conta da consciência. E aí desencarnou cedo, prematuramente, muito jovem, e chegou no mundo espiritual com a consciência de culpa. Então, vejam que a psicologia para aí. Aí entra a doutrina espírita. O espiritismo reconhece toda essa contribuição, mas vai dizer que somos espíritos imortais, somos seres espirituais, que temos um processo evolutivo e que somos hoje a soma daquilo que fizemos de nós mesmos. Portanto, a nossa saúde mental ou o nosso desequilíbrio momentâneo mental tem a ver com o produto daquilo que a gente foi. Nós somos os próprios construtores de nós próprios. E o nosso modo de funcionar psíquico tem a ver com tudo aquilo que a gente construiu até agora, psiquicamente falando, ao longo de inúmeras encarnações e que resulta na experiência atual. A doutrina espírita vem dizer
que a saúde tem a sua raiz no espírito. Essa é a ideia, no espírito. Tanto é que Emmanuel, na obra O Consolador, foi interrogado pela Federação Espírita Brasileira, o Espírito Emmanuel, por meio de Chico Xavier, foi interrogado nos seguintes termos: que definição o Senhor pode dar de saúde do plano espiritual? E Emmanuel respondeu: para os homens da terra, a saúde é a ausência de qualquer moléstia, ausência de doença. Ele repetiu o conceito velho, o chavão velho. Mas para nós, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual, às vezes, são necessárias as moléstias. E ele continua: é por essa razão que o homem da terra, durante muito tempo, ainda não poderá se liberar dos medicamentos, das cirurgias, dos comprimidos, da farmácia. Olha o que Emmanuel está dizendo. Emmanuel está dizendo que a saúde perfeita é a harmonia da alma, mas que para consegui-la, a gente ainda precisa dos acidentes de percurso na área da saúde, os problemas na área da limitação física. Por isso que todos nós que passamos aqui na vida física temos, às vezes, acidentes no corpo e no psiquismo. Ninguém está livre. A única exceção foi Jesus. Vocês já notaram que Jesus não teve um processo de doença? Olha que os evangelistas anotavam conversa particular. João ficou na porta ouvindo o diálogo que ele teve com Nicodemos, porque o juiz do Sinédrio tinha que conversar no privado. E João anotou, no capítulo 3, versículo 1 a 12, o diálogo do nascer de novo com Nicodemos. Olha que havia conversa particular, nascimento dele, vida infantil. Não tem um registro na história de Jesus que ele ficou de sarampo, teve diarreia, pegou catapora. Nada disso. Porque aquela era uma saúde interior, de dentro para fora. É a única exceção. Mas para alcançá-la, ainda vai demorar muito tempo. Essa saúde é a harmonia perfeita. O Espiritismo vem dizer o seguinte: as tensões psíquicas que a psicanálise aborda, as tensões psíquicas que a psicologia moderna tanto estuda para falar de autoestima, para falar de estresse, para falar de fenômenos psicossomáticos, existem. Só que a psicologia para onde o Espiritismo não para. O Espiritismo vai contribuir com as ciências psíquicas, dizendo que há um aspecto do espírito ali. Um aspecto espiritual. E quando eu falo aspecto espiritual, não vá sair daqui achando que o Flávio está falando, porque às vezes a pessoa cochila na metade da palestra, acordou no final, e só ouviu eu falando que a saúde é uma questão do espírito. Aí vai dizer: não, Flávio falou que a saúde é uma questão do espírito, vou largar minha medicação e vou ficar tomando passe. Eu não falei isso. O que eu falei é que a raiz profunda de qualquer processo está no ser que eu sou. E o ser que eu sou é o espírito. Se manifesta no corpo, é necessário tratar o corpo. Se o corpo fica afetado, se eu estou com algum problema de neurotransmissor, eu preciso da fluoxetina. Eu preciso do escitalopram. Eu preciso do clonazepam. Do zolpidem. Eu preciso da medicação para harmonizar essa parte. Agora, se eu fico apenas na medicação, a medicação não resolve o problema seu dentro de você, que você não conseguiu resolver. A medicação é uma forma de conter sintomas. Você está com falta de apetite, você não está dormindo, você está com o humor para baixo, e aí o antidepressivo dá uma certa energia para você, mas a causa profunda não está no medicamento. O medicamento, como diz um grande autor, tem um autor de psicologia que diz assim: o medicamento é o seguinte, você continua vendo o sofrimento psíquico, mas o medicamento é uma parede de vidro que é colocada entre você e a depressão, por exemplo. A depressão continua lá, mas você está com a parede de vidro lhe protegendo um pouco mais. Certa vez eu falei isso para um paciente com transtorno bipolar. Ele disse: se você não tomar medicação, porque ele é muito resistente à psiquiatria, se você não tomar medicação, de vez em quando você vem aqui e eu não vou estar falando com você. Ele disse: como não vai falando comigo? Não, eu vou falando com o seu sintoma. Você vai ficar logorreica, verborrágica, falando, eufórica. Aí eu faço ganhar dinheiro de você assim. Porque eu vou ficar só tratando o seu sintoma sem chegar até você, que está atrás do sintoma. A medicação é para conter o sintoma, para você poder se trabalhar. Para aí você conseguir entender seus sentimentos. Porque tomada, capturada pelo sintoma, eu disse a ela, capturada pelo sintoma, você não consegue nem refletir sobre você. Você vai estar automaticamente acionada pelo sintoma. Medicação controla o sintoma, mas a medicação não vai resolver profundamente as suas questões. O Espiritismo é que dá essa lucidez, meus irmãos. O
O Espiritismo é que dá essa compreensão, porque na psicologia materialista, na psiquiatria, nós somos o corpo. E se nós somos o corpo, os transtornos são apenas físicos. Agora, o que os psiquiatras ficam confusos é como é que eu dou remédio e não resolve tudo. No mês que vem, o paciente de volta reclamando e dizendo: doutor, o remédio melhorou um pouquinho, mas ainda estou deprimido, estou deprimida. Isso é muito comum nos consultórios de psiquiatria. É o que mais existe. Não resolve por completo. Eu não conheço um paciente que diz: tomei a medicação e estou ótimo, não sinto mais nada. Sempre tem alguma coisa. A medicação ajudou para dar mais qualidade de vida. Mas a raiz profunda é o espírito. E quando eu falo espírito, eu quero dizer que há uma base moral em toda a tensão psíquica. Se você for aprofundar, sempre há uma raiz moral, portanto, uma raiz espiritual para todas as tensões psíquicas. Eu vou exemplificar para ficar bem claro, já que o tema está muito complexo e muito abstrato. Nem eu estou entendendo direito. Mas, veja só. Pense o seguinte. Se Kardec vai dizer no Céu e Inferno que todo o sofrimento do indivíduo está ligado às suas imperfeições. Quanto mais o espírito é imperfeito, mais ele sofre. Quanto menos imperfeito ele é, quanto mais virtudes ele tenha, menos ele sofre. Na razão direta das suas imperfeições, há o sofrimento. Kardec é que diz isso. Então, quanto mais imperfeito eu sou, mais eu sofro. Se eu sou, por exemplo, impaciente, ele é irritado, tem pavio curto, estoura com todo mundo, coitado dele. Porque ele chega aqui, e se alguém lhe trata de uma forma, coitado, ele já fica irritado, já fica de mau humor. Qualquer lugar que ele vai, é fácil provocá-lo. É fácil tirar ele do sério. É fácil desestabilizá-lo. Então quem é que sofre mais? Ele. Alguém melindrado. Tem gente que é melindrada que só na outra vida para resolver. Porque assim, tem gente que a gente chega... Eu vivo isso, lá em Salvador eu vivo isso muito. A gente faz uma palestra aqui, eu nem conheço a pessoa. E aí eu cito uma coisa, a pessoa fica de cara feia e depois vem tirar satisfação. Você queria me dar um alfinetado? Diz: meu senhor, nem conheço você. Como é que eu quis? Não, eu acho que foi para mim. Aí eu, como não sou gente, às vezes diz: pois é, as mensagens sempre chegam ao seu destinatário. Porque como é que você quer dizer: eu nem conheço o senhor, nem sei do seu problema, e você acha que eu estava alfinetando você? É o que? Telepatia? Mediunidade? É o quê? Então eu vim aqui para falar só para você? Deixa um pouquinho para os outros. Então, veja, mas é uma pessoa melindrada, é uma pessoa que chega aqui, qualquer coisa que fala, ele já toma para o lado pessoal, já acha que é consigo, já fica encrespada com todo mundo. Quanto mais imperfeito, mais sofre. Se eu sou indisciplinado, eu vivo correndo para chegar nos compromissos, porque eu não me programo bem. Olha o sofrimento. Aí eu saio da minha casa, pego um trânsito de meia hora, mas eu faço faltando 5 minutos para começar o trabalho. Aí no elevador, descendo do prédio, alguém para conversar comigo. O síndico quer resolver um problema do prédio na hora. Uma hora dessa eu vou explodir, vou ficar irritado. Aí no trânsito eu quero cortar todo mundo, quero passar pelos radares e tomar multa. Olha o problema, o sofrimento que eu carrego. Por quê? Por causa da indisciplina, da falta de organização. As imperfeições geram sofrimento. Então vamos voltar para as tensões psíquicas. Aí eu chego aqui, por exemplo, eu fico tenso porque eu vou... aniversário da casa, eu tenho que falar alguma coisa assim importante, alguma coisa que tenha alguma razoabilidade, alguma coisa que acrescente alguma coisa, afinal as pessoas vieram aqui para me ouvir falar, e eu começo a ficar tenso, começo a ficar rígido demais, começo a ficar preocupado. O que é que está por detrás disso? Orgulho, vaidade. E se eu falar alguma besteira, o que é que vão falar de mim? Se eu falar alguma coisa que não gostem, vão me julgar, o que é que vão pensar de mim quando eu estiver falando aquilo? E se eu errar, se eu fizer uma prece aqui, tiver alguém que faz uma prece mais bonita que eu, já fico incomodado. Não, eu não quero fazer a prece, não. O que é isso? Senão uma vaidade camuflada. Eu não admito errar. Eu não admito estar exposto e poder ser criticado e alguém não gostar. E não gosta mesmo. A gente não vai agradar todo mundo, mas essa vaidade, então a gente acaba ficando tenso. Se a gente for procurar todas as razões de a gente estar tenso e estressado, tem sempre uma raiz moral. Uma raiz moral. Falta de humildade, ambição desmedida, querer ganhar dinheiro atropelando todo mundo, ansiedade que gera irritação, e aí o trato com o outro. Porque o problema da ansiedade não é você só ficar ansioso e desenvolver gastrite, esofagite, refluxo, enxaqueca. O problema não é só isso. O problema é que com a ansiedade
eu vou tratando os outros dessa forma também. Porque a ansiedade vai gerando consequências no meu relacionamento com os outros. O ansioso normalmente vive irritado com as pessoas. Esse é o problema. Então, se a gente vai ver, sempre tem uma raiz moral. Uma raiz, portanto, do espírito. É essa parte que é nossa, que a gente precisa trabalhar. Que nem o psiquiatra, nem o psicólogo pode até ajudar, mas somos nós que precisamos fazer isso. O que é que a gente está alimentando psiquicamente? O que é que a gente está fixando? Aquilo que predomina em nossa mente é aquilo que vai acabar funcionando em nossa realidade. Pensar de maneira negativa, todos nós pensamos. Espíritos imperfeitos, a gente pensa negativo, pensa positivo, a gente varia, oscila. Mas o que vai predominar é aquilo que a gente se fixa, aquilo que a gente escolhe se fixar. Eu sempre uso o exemplo da televisão. Quando você troca de canal e entra um canal que tem uma coisa, sei lá, agressiva, um assassinato, um crime, uma coisa assim, provocadora, uma coisa assim, vulgar, você não estava programado, você mudou de canal, você não sabia o que é que estava vindo no próximo canal. Você não tem culpa de receber aquela imagem no momento que você muda. Agora, ficar no canal ou trocar de canal é uma escolha nossa. É aquilo que acontece na nossa tela mental. Tem imagens que chegam em nossa mente e a gente não controla, mas se fixar nelas é uma escolha nossa. Alimentá-las e cultivá-las, aí já é um problema. Aí a gente vê a pessoa dizendo assim, fulano, você soube que fulano surtou? Teve um surto. Ficou assim, biruta. Pirou. Mas era uma pessoa tão equilibrada, era uma pessoa assim tão harmonizada, surtou de uma hora para outra. Você estava dentro da cabeça dele? Para saber o que é que estava alimentando? A gente não sabe, não tem ideia. Eu desconfio desses surtos do nada. Não existe surtos do nada. Às vezes tem conflitos ali que são ali alimentados, que nunca foram verbalizados para ninguém. Situações inconfessáveis. A gente vê isso muito com o pai idoso. O pai que ficou idoso, que entrou no Alzheimer, ou está no processo de demência. Meu Deus, meu pai era uma pessoa tão respeitável, uma pessoa assim tão séria, tão equilibrada. Agora está assim, nessa doença assim de idade, perturba todo mundo, fala palavrão, pornográfico. As enfermeiras que vão cuidar dele, ele passa a mão nas enfermeiras, não respeita ninguém. O que é isso? Você estava dentro da cabeça dele? Ali era um conflito que era cultivado há anos, só que era reprimido socialmente e não foi trabalhado, não foi superado. No momento da idade avançada, com uma demência, com o processo, a censura psíquica que existia afrouxou e ele não tem mais controle sobre os impulsos. O que pensa, vai e faz. O automatismo. Então, veja como a nossa saúde mental é um negócio complicado. É um tema complexo. E é claro que há aqueles transtornos psíquicos que a pessoa já traz, tem uma certa predisposição, tem quadros psíquicos que a gente já traz. Por exemplo, há pessoas que já trazem uma tendência a um humor mais deprimido, um humor mais melancólico. Tem a depressão que é desencadeada aqui por um gatilho, um estupro, um trauma, uma violência, uma situação que traumatizou a pessoa e aí desencadeou. Claro que a pessoa já trazia algo dentro dela, espiritualmente falando, que aquele evento gerou, fez a ressonância, porque há casos de trauma que a pessoa responde de uma forma muito melhor. Mas tudo bem. Mas há quadros em que não aconteceu nada com a pessoa nessa encarnação e ainda assim a pessoa trouxe, de alguma forma, uma predisposição à depressão, à melancolia. Aí tem a ver com resquícios de existências passadas, com os traços. Que aquilo também é um sinal da nossa alma, do que a gente precisa trabalhar, do que a gente precisa melhorar, do que a gente precisa desenvolver. Há quadros específicos, eu me lembro de um deles, um quadro de fobia social. Fobia social. Fobia social tem pacientes que com um público como esse, a pessoa chegando aqui, ela entra em pânico. Ela não consegue ficar num local como esse, com essa quantidade de pessoas. Ela começa a entrar em desespero e sai. Corre, inclusive. E aí a gente faz, por exemplo, no caso, se for o caso da indicação de uma terapia regressiva, por exemplo. No caso das fobias, as terapias regressivas às vezes têm um efeito muito bom. E aí faz uma terapia regressiva, uma indução hipnótica e recua. Porque fobia significa medo irracional. A pessoa sabe que não tem porquê, não tem razão de ter aquele medo, mas ela tem. E aí faz um recuo ao passado. Já acompanhei um caso como esse, e a pessoa recuou e se viu como um homem público.
um homem que agrediu a população, que foi desonesto. Aqui no Brasil quase não tem, né? Mas de vez em quando aparece um outro, enfim. Ele foi desonesto, né? Se apropriou do recurso público, do dinheiro público, né? Prejudicou muita gente. A justiça humana não pegou e fugiu da vida, passou pela vida física gozando, mas não fugiu da consciência. Não conseguiu fugir da consciência. Quando encontrou com a consciência, a culpa se instalou de tal forma que, ao reencarnar, o momento que chega, por exemplo, com o público, com multidões, os clichês do inconsciente liberam. E o medo, no fundo, é o medo de ser pego, de ser desmascarado. O medo de ser desmascarado da outra vida vem para a existência atual. Por causa do quê? Da culpa. Por isso que Joana de Ângeles vai dizer que por detrás de boa parte dos transtornos psíquicos sempre há a culpa do espírito endividado. O sentimento de culpa do espírito endividado, o espírito com débitos. Depressão, culpa inconsciente. E assim por diante. A culpa, a depender do que foi realizado, se manifesta de uma forma. Então, por exemplo, abuso da afetividade, dos relacionamentos afetivos amorosos. Eu magoei, prejudiquei muita pessoa. Aí eu volto com baixa autoestima, com complexo de inferioridade, não acho que mereço nada, mereço relacionamentos, mereço ser amado, mereço ser querido pelas pessoas, me saboto, me autopuno, vivo solitário, sozinho, ou vivo me envolvendo em relacionamentos onde eu sou abusado, onde eu sou maltratado, porque a culpa realiza um mecanismo de autopunição para se compensar, para se realizar com isso. Se é na área sexual, eu explorei pessoas sexualmente, aí eu volto em inibições nessa área. A depender do caso, até impotência masculina, frigidez feminina. Por causa da agressão que eu gerei nessa área. Aí, meus amigos, eu sei que eu já estou me alongando demais, mas aí você percebe, quando você lê as obras de Joana de Ângeles, obras psicografadas por Divaldo Franco, quando ela começou a escrever sobre psicologia, muitos espíritas na época começaram a criticar Divaldo e Joana. O que é que ele escrevendo sobre psicologia? Teve um autor conhecido que escreveu uma matéria dizendo assim, é uma freira, o que é que freira sabe de psicologia? Olha o preconceito. Né? Escrevendo sobre psicologia desde a década de 70, que Joana começou a escrever psicologia. Ela estava antecipando o que está acontecendo agora. Ela, como espírito nobre, estava visualizando o que ia acontecer. A crítica de alguns era o seguinte, espiritismo era coisa do além, da vida espiritual. Por que se preocupar com a vida daqui? Ora, mas a vida daqui não vai ser a continuidade da vida de lá? A nossa vida espiritual não vai ser a consequência da vida que a gente leva aqui no corpo? Não é importante a gente trabalhar nossa autoestima, nosso bem-estar, para depois de desencarnar a gente estar bem? Olha que incongruência. E Joana de Ângeles, quando antecipa essas coisas, estava antecipando os processos depressivos da atualidade, os sofrimentos psíquicos da atualidade. Allan Kardec fala na Revista Espírita, que a Revista Espírita é jornal de estudos psicológicos. Por quê? Porque trata das questões do psiquismo, trata das questões da alma. No Livro dos Espíritos, os Espíritos dizem a Allan Kardec que a lei de Deus pode ser dividida em duas, leis materiais e leis morais. As leis materiais regulam a vida da matéria, portanto as leis materiais têm a ver com a vida exterior. E dizem os Espíritos, as leis morais regulam a vida da alma. Ou seja, enquanto as leis materiais regulam a vida de fora, gravidade, eletricidade, força nuclear, as leis morais regulam a vida de dentro, a vida moral, a vida psíquica. É só uma outra. É porque psicológico na época de Kardec tinha uma outra acepção. Não tinha a acepção que a gente dá hoje. E há demais. O que é que Joana de Ângeles e os autores espirituais querem defender? Que moral e psicológico talvez seja uma coisa só. Porque, olhe bem, quando eu falo, por exemplo, paciência. Paciência é uma condição emocional ou é uma virtude moral? Você vai dizer, não, é uma virtude moral, porque está lá a paciência no Evangelho, um texto sobre a paciência. Tá. E quando a pessoa ficar deprimida, um dos sintomas da depressão é irritabilidade. A condição de saúde clínica dela gerou intolerância, insatisfação e irritabilidade. Ela ficou impaciente por causa da depressão. Então, depressão é virtude moral ou é condição psicológica? É as duas coisas. Por que a diferença? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer é que a proposta da doutrina espírita não é uma religião moralista para você seguir e ser bom apenas, ou se sentir bom. A doutrina espírita é uma proposta terapêutica.
Joana de Ângeles diz que o Evangelho de Jesus é tratado de higiene mental. Mais do que uma regrinha de como você se comportar. Quando Jesus fala em perdão, ele fala em perdão para a sua saúde mental. Porque se você ficar magoado, você vai adoecer. Quando ele fala do ódio, é porque o ódio enlouquece. Quem odeia durante muito tempo caminha para a loucura. Quando Jesus fala não julgueis, não é só para você ser uma pessoa que não critica ninguém, ser uma pessoa do bem, entre aspas. O não julgueis é não se meta. Porque toda vez que você se meter na vida alheia, você carrega consigo os conflitos do outro. Você assume problemas que não são seus. E você quer isso para a sua saúde mental? Você não se ama, não? A proposta de Jesus era muito mais... Carl Johnson e Melanie Klein, dois psiquiatras do século XX famosos, disseram, nós somos ateus, materialistas, década de 70, diante da APA, Associação Psiquiátrica Americana. Nós somos ateus, materialistas e chegamos à conclusão que a melhor terapêutica para psicóticos e esquizofrênicos está no Evangelho de Jesus, baseados no perdão e na caridade cristã. Dois psiquiatras materialistas. Então, meus amigos, para concluir, nós precisamos entender que há diferenças importantes entre saúde mental e transtorno mental. Se você tem transtorno mental, para o transtorno mental, a psiquiatria e até mesmo a psicologia, a psicanálise podem te ajudar. Agora, a saúde mental é muito mais do que isso. Se você quer saúde mental, a psiquiatria, com todo o respeito que ela me merece, a psiquiatria não tem como lhe dar uma saúde mental completa. Sabe por quê? Porque se você está deprimido ou deprimida, se você está com depressão, tratar a depressão, melhorar da depressão e ficar bom da depressão é necessariamente ter saúde mental? Não. Tratar da depressão é ficar bem da depressão, mas isso não significa que você vai estar pleno ou plena. Você pode não ter mais o sofrimento da depressão e isso não significa felicidade ou plenitude. É apenas uma parte do processo. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que saúde mental é um processo mais complexo e não é sintoma, portanto, apenas de falta de transtorno mental. E eu quero concluir chamando a atenção para uma coisa. Quando a gente fala em saúde mental, a gente fala em vida. E um dos sintomas mais preocupantes da atualidade é o suicídio. O suicídio tem chocado qualquer família. É difícil encontrar uma família que não tenha um membro que não haja se suicidado. O suicídio é o sintoma mais agressivo da falta de saúde mental nossa. Porque suicídio hoje não é mais tema apenas da religião, da filosofia e da sociologia. Suicídio hoje é tema de saúde mental. Suicídio hoje é sintoma de saúde mental, ou melhor, de ausência de saúde mental. É sintoma de algo que não vai bem. E o que é mais interessante, com todas as técnicas terapêuticas, nós não temos conseguido vencer a questão do suicídio. Todo ano só aumenta. Todo ano só aumenta. Sabe o que é mais interessante? Se faz campanha de conscientização, se faz psicoeducação, se faz notícia na imprensa, na mídia. Todos os problemas de saúde que a gente vê por aí, que faz conscientização, campanha, as coisas melhoram. Quer ver? Diabetes. Conscientização sobre diabetes. Tem melhorado. Tem diminuído os níveis de diabetes. Hipertensão, problema cardíaco. Sobre suicídio, não. Pelo contrário. Às vezes, a depender de como o tema é trabalhado na imprensa, aumenta o suicídio. Por incrível que pareça. Alguém se joga do elevador Lacerda e a depender de como a mídia noticia, nos dias seguintes outras pessoas fazem a mesma coisa no mesmo lugar. Na ponte Rio-Niterói do Rio de Janeiro, os profissionais têm tido muito cuidado e têm conversado com a imprensa a forma como vai noticiar. Porque a depender da notícia que é veiculada, no dia seguinte outra pessoa se mata. Os profissionais já ficam preparados ali na ponte Rio-Niterói. Porque outras pessoas que já têm a tendência suicida, o impulso suicida, vão se matar também, vão copiar. Um dia eu estava no enterro de uma pessoa que eu conheci, um amigo nosso, ele havia se suicidado, e uma prima dele, que é amiga minha, estava presente. E eu sabia que ela tinha um processo depressivo, e ela já teve ideação suicida. Eu sentei com ela para conversar, e ela, com brilho nos olhos, ela me disse, você não sabe o como eu fico com vontade de fazer a mesma coisa, e quando eu vejo isso acontecer com ele, eu me sinto muito estimulada, muito estimulada. Então veja que a coisa não é simples, não é fácil de ser examinada. E existe a preocupação de a mídia não noticiar o suicídio, romantizando o suicídio.
romantizando, o chamado efeito Werther, da obra de Goethe, O Sofrimento do Jovem Werther, a obra que romantizou o suicídio, e o personagem principal ficou como herói, e a juventude americana e europeia, ao digerir aquela obra, também cometeu... A obra foi proibida, inclusive, um tempo. O suicídio só aumenta a ponto da Organização Mundial de Saúde. Em 2015, a Organização Mundial de Saúde falou o seguinte: até 2025, 10 anos, o suicídio vai ser a primeira causa-morte no mundo. Vai matar mais do que acidente de carro, do que câncer, do que AIDS, do que problema cardíaco, do que acidente com arma de fogo. E está chegando lá. Está chegando lá. O que é que a gente sabe do suicídio? O que a gente tem é que existe um espectro que precisa ser examinado. Que espectro é esse? Alguns estudiosos do suicídio falam o seguinte, que a ideia suicida e o ato suicídio não é cometido de um dia para o outro. Eu fiquei triste, amanhã eu me suicido. Não. Se existe, é um caso único, assim. Normalmente, o suicídio é executado depois de ser muito pensado, de ter passado muito pela cabeça. O que é que isso quer dizer? Que há um espectro que vai evoluindo. Às vezes o indivíduo não fala, mas vai evoluindo. Então, amigos, começa... Eu vou falar uma coisa que talvez vai assustar, mas aquela frase de eu quero sumir. Eu quero sumir. Se eu pudesse, eu sumir. Se eu pudesse, eu dormia e passava um tempão dormindo sem acordar. Se eu pudesse, eu pegava o carro e sumia, ia viajar, fugia daqui. Essas falas são sintomas do espectro. Eu estou dizendo que se tem essa fala, a pessoa vai se matar? Não. Eu acho que a maioria de nós já pensou em algum momento, eu queria dormir e não acordar mais, ou eu queria fugir, queria sumir. Até aí, aspas, muitas aspas, tudo bem, no sentido de que ainda não representa um risco. Só que o problema é que começa assim e evolui. Começa assim e evolui. Então começa nessas ideias, depois começa a verbalizar mesmo a ideia de se suicidar, ou a ideia de morrer. Eu não queria me matar, mas eu queria morrer. Se a vida me levasse, já é uma evolução. Até chegar um momento da ideia suicida mesmo, da escolha do método. Alguns métodos são mais... sugerem uma intenção maior do que outros. Se jogar de um local alto, se enforcar, que quase nunca consegue se salvar, porque o enforcamento, na verdade, quebra o pescoço, né? A pessoa não morre asfixiada. E outros métodos dessa natureza, né? As mulheres quase sempre têm métodos menos agressivos, cortam os pulsos, ingerem medicamento. É raro uma mulher, por exemplo, dar um tiro na cara. As mulheres são vaidosas no rosto, até no suicídio. É muito raro. Porque, então, existe uma gradação. Existe uma gradação. E é importante a gente pensar sobre isso. Está superada a ideia de que, está falando que vai se matar, quer chamar atenção apenas. Se chamar atenção, você quer dizer chamar atenção no sentido de estar fingindo, não. Se chamar atenção, você quer dizer chamar atenção no sentido de pedir socorro, sim. Se está falando é porque está pensando. E se está falando é porque ainda está pedindo socorro. De alguma forma, mesmo que inconscientemente, quer ajuda. E a gente diz em psicanálise o seguinte, que a fala substitui o ato. A pessoa desabafar que quer morrer, por incrível que pareça, vincula, faz uma aliança, especialmente com os terapeutas. Daí os terapeutas perguntam com a maior naturalidade, você está pensando em se matar? Já chegou a programar um método? Já chegou a executar, tentar alguma coisa? Conversar naturalmente sobre o assunto. Porque no passado dizer assim, é melhor não tocar no assunto, porque se tocar estimula. Isso é uma ideia superada. Você já pensou? Você está pensando em se suicidar? Não estava pensando não, mas já que você está começando a conversar agora eu estou com vontade. Não existe isso. Muito pelo contrário, a pessoa às vezes está comprimida, quer desabafar, mas não tem coragem de falar com ninguém, porque acha que vai ser criticada. Se sente sozinha. Então, falar sobre o assunto é importante. Os familiares que têm alguém com perigo de olho, de vez em quando está conversando, a gente não consegue evitar tudo. Todo mundo tem limitações, e às vezes acontece mesmo. Mas a gente está conversando, a gente está checando, isso pode evitar. Depender do caso, se a ideação fixa for muito persistente, eu sou a favor do internamento. Se a pessoa está correndo risco de se suicidar mesmo, eu sou a favor. Eu sei que há psicólogos que discordam de mim, porque defendem até a última consequência a liberdade do sujeito e são contra o internamento, mas eu sou a favor do internamento. A verdade é que o suicídio é uma questão de saúde mental, deve ser abordado com todos os instrumentos que a gente tenha, e é claro, não se esquecer do aspecto espiritual.
Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, vai dizer que é necessário dialogar com o anjo da guarda. Um espírito diz isso a ele. Porque o diálogo é uma forma de estabelecer conexão com uma faixa mais elevada. Se você se habitua a dialogar, você está se habituando a estabelecer uma sintonia mais elevada, uma sintonia mais perfeita, com uma conexão maior. E eu quero encerrar dizendo duas coisas só. Primeiro, se alguém aqui tem familiares que se suicidaram, marido, esposa, filho, pai, mãe, que cometeram suicídio, o mundo espiritual certa vez me falou isso. E em todas as palestras que eu tenho ido, eu tenho falado isso. Porque me recomendaram reproduzir essa fala e eu tenho feito isso. Porque para mim me parece muito coerente. A orientação do mundo espiritual é a seguinte: sejam felizes. Quer ajudar o afeto querido que se foi? Seja o máximo de feliz possível que você possa ser. Porque o maior sofrimento do espírito que se suicidou no além é ver o estrago que causou. É perceber o estrago que gerou, o sofrimento que deixou. Se eu consigo ser feliz na medida do possível, se eu consigo viver uma vida boa aqui na Terra, apesar dessa cicatriz, dessa ferida, toda a felicidade, o afeto querido que agora despertou no além-túmulo, que vê aquilo, se sente feliz também. E é uma forma de prece para ele. É uma forma de vibração positiva para ele. Então, essa é a sugestão. E não se esquecer de um texto de Allan Kardec chamado Suicídio e Loucura. Veja como Allan Kardec era de vanguarda. Ele usou a palavra da época. A palavra da época para transtorno psíquico era loucura. Loucura era usada na época de Kardec tanto para depressão, para ansiedade, como para esquizofrenia. Era a única palavra que tinha. Então, veja a sabedoria de Kardec. O suicídio e a loucura. Ele já estava associando o suicídio com transtornos de ordem mental. E ele diz lá a calma, a resignação, eu poderia utilizar uma palavra mais atual, a resiliência, que é o modo de encarar a vida terrena, faz com que o indivíduo passe pelas circunstâncias, não deixando de sofrer, de sentir as coisas, mas tendo um outro olhar sobre as coisas, um olhar diferente. As coisas não me abalam tanto. Eu não valorizo demais a vida material, as circunstâncias do caminho, porque eu tenho outro modo de encarar. E esse modo de encarar o Espiritismo proporciona, diz Allan Kardec, pela forma de visão que ele dá a respeito da vida. Porque o indivíduo se eleva acima da vida material. O indivíduo consegue visualizar aquilo que está reservado para si. E consegue compreender as coisas e as situações como obstáculos pelos quais ele passa. E diante de tormentos que a gente não consegue solucionar, recorramos a Jesus, o psicoterapeuta divino, a referência máxima, que também percebeu a saúde psíquica dos sujeitos, que também atuou na área da saúde mental e que nos recomendou amar. Se você está deprimido, se você está com ansiedade, se você tem alguma tendência a transtorno psíquico que você não vai conseguir melhorar ou superar de uma hora para outra, porque tem coisas muito arraigadas que a gente não vai... É um check-up o tempo todo. Você precisa se revisitar o tempo todo. Você precisa... Saúde mental não é assim, tomei um passe e agora estou bem. Não. De vez em quando eu tenho que me revisitar. Da mesma forma que eu tomo banho, da mesma forma que eu dou alimento para o corpo, eu tenho que dar alimento para a alma, eu tenho que me vitaminar, eu tenho que me enriquecer de nutrientes do espírito. Leitura edificante, prece de vez em quando, vida interior, reflexão. Se eu ficar com a vida dividida, já notaram como a nossa vida agora é dividida? Eu estou aqui assistindo a palestra, eu estou respondendo mensagem no Instagram, vendo o que é que está no WhatsApp, curtindo o vídeo do YouTube e compartilhando uma postagem no Facebook ao mesmo tempo. Isso traz consequências para a saúde psíquica. Você fazer isso, multitarefa como se chama, né? Você fazer isso uma vez ou outra, tudo bem, mas se você fica assim direto, você está dividindo-se psiquicamente. Sabe qual é a sensação que dá? Que o tempo está passando muito rápido e que eu não estou curtindo as coisas. Por quê? Porque eu não estou presente nos momentos. Eu sempre estou com a atenção dividida. Eu estou aqui e estou em outros lugares ao mesmo tempo. Então a sensação de que eu não estou usufruindo e que eu não estou usufruindo nada. Isso gera problemas. É necessário, portanto, a gente cuidar da nossa saúde mental, leitura edificante, uma palestra como essa, tudo isso são alimentos para a alma. A gente tem que nutrir nossa alma de vez em quando, cuidar, porque senão a gente vai embarcar também. Senão a gente vai entrar também nos processos de adoecimento.
Portanto, saúde mental é um processo contínuo, autoconhecimento, visitação o tempo todo. Mas, ainda assim, se a gente está em sofrimento e não conseguimos mudar o sofrimento de uma hora para outra, porque há casos muito arraigados, amemos, porque o amor é o remédio que a gente tem e que cura. A indústria farmacêutica não vai gostar do que eu estou falando, mas o amor cura. O amor cura, porque nós somos estruturados orgânica, endocrinamente, neurologicamente e espiritualmente para amar. O ser humano não foi fabricado para odiar. E o amor é uma terapêutica de dentro para fora. Todas as terapias de Joana de Ângeles são de fora para dentro. O amor é a única que sai de dentro do indivíduo para fora. Constrói-se por dentro, se agiganta e ilumina aqueles com os quais a gente trava o contato. Parabenizo, portanto, a casa, o Centro Espírita Casa dos Velhos, agradeço a oportunidade, peço desculpas pelo alongar, porque o tema é um tema assim vasto e fascinante, e peço a Deus que abençoe a todos os trabalhadores aqui, repetindo a prece de José Silvério Horta, quando diz: Senhor, louvado seja, Senhor, na glória do lar celeste, pelo bem que nos trouxestes do Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espírito reverente clamamos pelo teu amor. Pobres cegos que fugimos da luz que nos enleva, nossa oração rompe a treva, escuta-nos, mestre, e vem retificar nosso passo na tarefa corrigida, sustenta a nossa vida na luta do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, bênção que conforta e levanta, para que a tua doutrina santa vibra pura e viva em nós. Faz de Jesus de nós todos, na caminhada incessante, a todo momento e a cada instante, possamos ouvir tua voz. Ampara-nos a esperança, socorre nossa pobreza, liberta nossa alma presa do erro e da imperfeição. Mestre excelso da verdade, em todo momento e a cada parte, ajuda-nos a guardar-te no templo do coração. Muito obrigado, até a próxima.